Bom, e você falou aí, né? A gente tem começado a falar da importância do cuidado da mente e do coração, e isso leva à questão da saúde mental. E muito se fala hoje sobre saúde mental, né? Há muitos especialistas participando de programas de televisão, falando sobre cuidados da mente, do coração, do corpo. E quando você começou a estudar esse assunto para trazer conteúdo, em sua perspectiva, como é que você entende a razão pela qual se fala muito hoje sobre saúde mental? E qual que é a importância disso para os dias de hoje, principalmente nesse contexto acelerado que a gente tem hoje? Você sabe que disseram que depois da pandemia da Covid teria uma segunda pandemia, Sim. que seria a pandemia das doenças mentais, né? Ou das comorbidades mentais. Então houve um estouro de diagnóstico, assim, sem precedentes, no mundo ocidental em particular, de gente com diagnósticos na mão de um sem número de patologias envolvendo a mente, envolvendo as emoções. E, sabe, atualmente, pelo que eu sei, a saúde mental ela não está tão ligado simplesmente à patologia, né? Tem ou não tem uma doença, tem ou não tem uma comorbidade. Ela está relacionada a bem-estar. Sim. Porque um engano que as pessoas têm, e isso foi uma coisa que no podcast assim ficou muito claro para mim, conversando com psicólogos e psiquiatras, é de que a gente não vai ter ansiedade, de que nós não teremos tristeza, e que nós não teremos acessos de raiva, frustração, e que essas coisas vêm quando nós estamos doentes. Então, se eu estou triste já há alguns dias, é porque eu estou doente, não necessariamente. Essas coisas, elas existem, fazem parte da vida, a ansiedade faz parte da vida. Tem uma faceta importante para a nossa sobrevivência, para lidar com... Por exemplo, sem ansiedade, a gente não tem alguns impulsos para fazer as coisas que são necessários. Por exemplo, nós seríamos pessoas muito mais passivas, seríamos pessoas muito menos dinâmicas, muito do que a gente conhece ou avançou ou conquistou ao longo da história do ser humano nessa terra, foi conquistado pelo anseio de alguma coisa. Tá ali na frente, eu me antecipo, eu sonho, eu penso, eu acordo de manhã não olhando simplesmente para o meu pão, para o meu café, para a água, para a geleia que está na minha frente. Aquela mesa daquele alimento vira sonhos, vira possibilidades para o futuro. Então essa é uma faceta interessante da ansiedade. Só que o ser humano é doente, espiritualmente doente, Sim. fundamentalmente doente. Então, o que era bom e o que são mecanismos naturais do ser humano, eles ficam descompensados também. Mas mais que isso, a gente conhece como pecado, né? Sim. Então o pecado ele descompensa o ser humano, mas ele também descompensa as relações e ele descompensa as estruturas culturais que são montadas, construídas nessas relações. Sim. Então você vai ter sociedades que são sociedades psicopatas, por exemplo. Você vai ter um incentivo a comportamentos psicopatas, você vai ter uma promoção de um comportamento psicopata, você vai ter sociedades irascíveis, onde tudo é resolvido na paulada, na violência, na agressão. Aí você pensa assim, de onde é que veio isso? O pecado que corrompe uma pessoa e, portanto, a sua forma de lidar com as suas emoções, contaminando as relações familiares, as relações mais próximas e contaminando também tudo aquilo que é construído a partir dela. Seja da arquitetura até a música, tudo isso passa por esse descompensar. Então, se por um lado, as ciências que estudam a mente humana e as emoções estão dizendo assim, o mundo oferece uma pressão, oferece um peso, desafios. Nosso corpo e mente reage de uma determinada maneira, que em primeiro lugar é para nos proteger,
Em segundo lugar, nos ajudar a nos adaptarmos a essas situações, mas por causa de uma descompensação natural do ser humano, e aí você pode ter isso num processo mais orgânico, biológico, então a química do cérebro, a dinâmica neural do cérebro, o comportamento do corpo, você pode ter isso também num quesito mais espiritual, mas o fato é, nosso corpo é extraordinário, nosso cérebro é extraordinário, nossas emoções têm um comportamento extraordinário, mas tem um momento em que eles não funcionam muito bem. E um entorno que causa uma pressão em demasia, um estímulo em demasia, vai produzir um ambiente doentio que convida a doença. Você pode ter uma sociedade inteira convidada ao suicídio, por exemplo. Como, por exemplo, e eu gosto muito da cultura japonesa, por exemplo. Então, estou falando assim com muito respeito e com muita reverência a tudo aquilo que é de positivo na cultura japonesa. Mas o jeito de viver e lidar com os valores, a pressão da excelência e a forma que eles se reconhecem, o valor que eles reconhecem no outro, praticamente empurra as pessoas para o suicídio. Então tem uma cultura de suicídio nos países nórdicos, tem uma cultura de suicídio no Japão, e você vai ver que isso afeta muito. Então, saúde mental é a capacidade de você enfrentar o mundo, lidar com o mundo, lidar com você, com as suas emoções à mão e servindo para te preservar e servindo para você caminhar com propósito nesse mundo. Muito bom. E olhando tudo isso, né, quando a gente olha na perspectiva bíblica, você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas a impressão que eu tenho é que a Bíblia ela aborda com muito mais frequência o tema do coração e dá menos destaque à mente. Pelo menos no que diz respeito na forma como os autores registraram nas Escrituras, né? Existe semelhança ou diferença significativa entre a mente e o coração quando a gente considera o cuidado desses dois campos, vamos dizer assim, que absorvem emoções e afeições? Aí tem uma diferença de perspectiva, creio eu. No nosso tempo, que herda mais da mentalidade grega do que da mentalidade rabínica, judaica ali dos tempos de Jesus, ou mesmo dos tempos antigos do Antigo Testamento, ela tem uma diferença fundamental. O rabi, nos tempos de Jesus, ele via o mundo de forma muito mais integrada e as coisas muito mais relacionais nas suas partes do que a gente vê hoje ou do que a filosofia grega acabou desenvolvendo. Sim. Hoje a gente tem muito mais uma divisão didática, que a princípio foi didática, então mente, coração, ou mente, emoções, e que acabou sendo assim construído um vale divisório entre os dois, em que a gente não consegue ver ambos juntos. A gente diz que não, está tudo interconectado, está tudo, mas você pode ver, ou eu estou falando da mente, raciocínio, entendimento, percepção, ou nós estamos falando do coração, das emoções e tudo mais. O judeu, ele vai ver isso mais relacionado ao mundo exterior e ao mundo interior. Tem até um livro chamado Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Gordon MacDonald, eu acho que é o nome dele. É um livro antigo, não sei se você já ouviu falar. É um livro que me ajudou muito um tempo atrás. E o judeu e o pensador do mundo antigo, ele vai fazer isso de tal maneira que você não vai ter só coração como fonte de emoção. Você vai ter coração como fonte de pensamento, como fonte de vontade. Peraí, nessa hora a gente para assim e fala, não, é pensamento, ou é vontade, ou é emoção? Não,
É tudo junto, é tudo interconectado. É fonte da onde se projeta todo o movimento de dentro de mim em interação com o mundo exterior. Não sei se você está me acompanhando. Então, você tem um mundo interior completo, onde você pensa, você avalia, você discerne, você separa, você junta, você raciocina, você elabora resoluções, você compreende, você entende, mas você sente, você se emociona, você tem impulsos, você tem instintos. Sim. Tudo isso faz parte de um mundo interior. Quando o judeu ele vai querer especificar alguma coisa, por exemplo, ele vai falar de desejos. Não, eu estou falando só de desejos. Ele vai falar, por exemplo, de estômago. Ou ele vai falar de... Quando ele fala de você ir com ímpeto, ou mesmo até fúria, ele vai falar de entranhas, tripas. Então, adorar a Deus ou amar a Deus com as minhas tripas, com as minhas entranhas. Ele não vai se resumir tão exclusivamente a cardia, né? A coração. Isso. Ele vai falar de outras coisas. E pouco ele vai falar de cérebro. Na verdade, ele não vai nem usar essa palavra para cérebro. Então, quando a gente ouve coração, não é que o judeu ou o pensador antigo ele vai bater assim e mostrar o coração simplesmente. Ele vai falar de toda a dimensão do mundo interior dele, tudo que se passa no mundo interior dele. Então, ele vê tudo conjugado dessa maneira. Eu acho que essa é a grande diferença. Agora, é claro que você vai ter, por exemplo, em Paulo, você vai ter porque Paulo ele também ele vai dialogar. Sim. Paulo e João, na verdade, o Evangelho de João também ele vai usar termos, ele vai usar conceitos de filosofia grega tão somente como plataforma para ele expressar a fé cristã, né? Sim. Então ele é um rabi que tem uma leitura vasta do mundo greco-romano, ele conhecia os poetas, né, do mundo greco-romano, e ele vai, para entrar em contato com, por exemplo, os romanos, ele vai usar plataformas de pensamento, estruturas de pensamento diferenciadas, mais separadas, mais encaixotadas. Mesmo assim, a gente vê que após essa divisão, você tem, no final das contas, um mundo interior. Então, quando alguém vai me perguntar isso, eu falo assim, tenta encarar tudo como parte de um todo interior a você. Por exemplo, não há há dois dentro de você. Né? Em que sentido? Você, por exemplo, a gente fala mente, né? Você tem aquele raciocínio mais objetivo, né? Então você avalia e tudo mais, mas você tem uma conversa interior, você tem uma voz interior. Quando você fala assim, Daniel, por que você fez aquilo? Com quem você está conversando? Você é doido? Você tem uma conversa aí dentro de você que, para mim, espelha, por exemplo, não é idêntico, não é igual, mas espelha a própria comunidade de vida da Trindade. Você tem o mesmo ser onde tem um diálogo ali dentro desse ser, de forma misteriosa. E aí ele cria um ser humano que é capaz de pensar, mas ele também é capaz de conversar consigo mesmo. A tal ponto de você, por exemplo, sentir culpa, elaborar com a cabeça a culpa, mas ainda continuar sentindo ela, e uma outra voz dizer assim, mas eu já sei que eu não sou culpado, mas eu me sinto culpado. Qual é seu problema, Sauro? Então, você vê que as emoções estão caminhando numa direção, a mente que avalia, a parte da mente que avalia está caminhando numa outra direção, e ainda tem um terceiro que está avaliando o seu próprio julgamento da situação. Então, eu acho que só até a página 2, 3, 4, que vale a pena a gente fazer uma divisão tão... Faça a divisão para entender, mas depois junta tudo de novo. A grosso modo, na Bíblia você vai ter mente como a capacidade de aprender, discernir e compreender e de tomar decisões, assim, em termos de planejamento. Mas se você for olhar para a teologia bíblica, você vai ter
a tomada de decisão, a vontade, né? E as emoções muito mais ligadas ao coração do que simplesmente à mente. Ou seja, isso está, a gente pode observar então que isso está falando da integralidade do ser humano, né, como um todo. Totalmente, e não sou só eu. Já teve um tempo onde, inclusive, a psicologia encarava de forma muito fracionada. Você tinha muito aquele quadro, né, do psicólogo que deixa a sua fé para fora, né? Inclusive as prerrogativas dele ou a própria fé dele. E a própria psicologia e a psiquiatria começaram a ver que havia mais coisa ali dentro do que tratar isolado o cérebro. Tem mais coisa que funciona ali dentro do que se simplesmente passar um remédio. Você simplesmente ajudar o cidadão lá a elaborar o seu problema e tudo mais. Tem alguns passos antes. Então, hoje se fala nas ciências dessa integralidade e na espiritualidade cristã isso é dito há muito tempo, muito mais do que 2000 anos. Então... Legal.